Bom dia, a paz do Senhor. Bom dia a cada irmão aqui presente. Bom dia a você também que está aí no seu lar e agora junto conosco aí pelo Facebook, pelo YouTube. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E nós vamos começar o nosso culto agradecendo a Deus em oração. Pai, muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos como igreja do Senhor para louvarmos, exaltarmos, adorarmos o Teu santo e maravilhoso nome. Nós te agradecemos porque nós já podemos ouvir tantas coisas maravilhosas a respeito do Senhor na EBD. Muito obrigado a Deus por cada irmão que esteve aqui presente, que está aqui presente, participando, ó Pai, aprendendo mais de Ti. Muito obrigada, Senhor, por este dia lindo, maravilhoso, que o Senhor nos abençoou para estarmos aqui na Tua casa. Seja com aqueles, ó Deus, que não podem estar aqui, meu Pai, estão enfermos, estão, ó Pai, talvez em outras situações de trabalho ou outras questões. Ó meu Senhor, visita os Teus servos e que eles também, se puderem, ó Deus, possam estar assim ligadinhos com a Tua igreja nesta manhã. Muito obrigada, Senhor, por este tempo. Nós louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar ao Senhor com o hino de número 304, que tem como título Um Vaso de Bênção. E a Priscila comentou aqui que esse hino, né, Quero Ser um Vaso de Bênção, tem tudo a ver com o que nós aprendemos hoje aqui na EBD. E nós vamos louvar, adorar ao Senhor com este hino. Boas novas que vêm lá do céu.
cantando o hino Leva-me Além, o cântico, né? Leva-me Além. Derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar. Te dizer
ainda que a figueira não floresça. E neste momento os irmãos podem estão com a oportunidade, né, de estar colocando ali no altar, no gasofilácio, a sua oferta, o seu dízimo e a sua oferta. E a sua oferta de construção, né, se assim você o trouxe. E também os irmãos que estão online poderão estar aí vendo, né, a conta da igreja e depositando aí, ou se preferir, né, trazer aqui no templo, pedir alguém para trazer, como alguns fazem. Vamos louvar ao Senhor. Vamos com as palmas. Bom dia para todos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos, irmãos, bem-vindos aqui também os que estão conosco agora em tempo real, bem-vindos também aqueles demais que estarão conosco no seu tempo ideal. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela entrega dos dízimos e ofertas, agradecendo a Deus pela vida de cada um, pelo sustento que Ele tem nos dado. Mas juntamente com esta oração que faremos, eu quero aproveitar esta oportunidade também e aqui deixar um apelo que inúmeros pastores estão fazendo para a nossa sociedade brasileira. Eu não poderia deixar de falar isto aqui hoje.
E quarta-feira eu mencionei alguma coisa depois no nosso momento presencial aqui, só com os irmãos, depois da live. Oremos pelo Brasil. Oremos pelo Brasil. Não faça descaso disto, tá? Nós temos aí uma geração recém-chegada nas últimas décadas no nosso país e não tem assim no seu imaginário uma noção do que é uma guerra civil. Nós estamos faltando um pouquinho assim para uma guerra civil no nosso Brasil. Quem tem acompanhado os noticiários constantemente tem mais informações, mas quem tem mais idade do que eu testemunhou uma guerra que houve aqui no Brasil em 1964 e o que isso representou para a sociedade naquela época. Eu tinha 4 anos de idade, eu não lembro o que aconteceu, mas acompanhei muito de perto nos meus anos seguintes os reflexos disto. Até porque também eu sou filho da caserna, eu sou filho de um militar. E o que eu sei porque vi e ouvi de muitos que estavam de frente. Eu sou filho de um militar, que eu já contei aqui para a igreja algumas vezes, que quando eu era criança, via minha mãe percorrer a pé, chorando, e à noite indo de quartel a quartel para saber onde é que estava o meu pai, o que tinha acontecido com ele. E algumas vezes chegávamos no quartel, ou ali hoje onde é a cadeia municipal de Campos, na descida da ponte antiga, ali era um presídio, e aquilo estava repleto de uma multidão muito grande. E para conseguir informação ninguém tinha os meios de comunicação que tem hoje. E que só chegava notícia ruim, de civis mortos, de policiais em combate também mortos. E agora, para saber se o meu pai era um desses policiais, eu vivi isso na família. E graças a Deus que não fiquei uma pessoa traumatizada. Eu vivi a dificuldade de semanas sem aulas, vivi a dificuldade de falta de mantimentos ou alguns produtos na refeição. Eu vivi essa dificuldade dentro de casa. E meu pai, muitas vezes, ele era de última hora convocado, a ordem vinha da antiga capital do Rio de Janeiro. E ele tinha que entrar num caminhão, naquele tempo um caminhão com um banco no meio, e os militares sentavam um de costas para o outro e tinham que descer a galope para vários municípios dentro do nosso estado do Rio de Janeiro. E levava-se dias, e ele sem poder comunicar com a família, sem a família ter nenhuma informação. E algumas vezes meu pai chegava magro, sujo, fedido e barbudo, porque não dava nem tempo para fazer praticamente a sua higiene pessoal. Então eu quero dizer para vocês, jovens, vocês adolescentes, nós não temos ideia. Eu passei por isso, mas depois fui adiante e nunca mais, pelo menos, vivi algo assim. Mas dizer que eu presenciei, que eu vi, ainda não vi. Mas eu tenho uma noção, uma ideia. No nosso Brasil, nós estamos vivendo já há algum tempo uma ditadura diferente. E nós tínhamos, no passado, aqueles partidos tidos antigamente como partidos da oposição. Havia os partidos governistas e os partidos da oposição. Não se falava hoje esquerda e direita. Os partidos da oposição, isso eu estudei e lembro muito bem.
a sigla deles, ou a ênfase deles, era favorável aos operários, principalmente os operários, os pequenos produtores, os pequenos agricultores, os produtores familiares, os pobres, os que não tinham acesso à escola. Uma bandeira admirável. Daí o motivo de muitos sindicalistas ou sindicatos serem perseguidos naquele tempo, e a bandeira era essa: trabalhar em favor dos operários, que muitas vezes trabalhavam produzindo, por exemplo, uma televisão, e o salário que recebiam não tinham condições de comprar a própria televisão que eles produziam. Tanto é que um dos emblemas de um dos partidos na época de oposição é a foice e o martelo, as ferramentas daqueles trabalhadores braçais. Mas o tempo foi passando e a maioria entrando no segundo mercado, no primeiro mercado, no segundo mercado. Agora não lembro exatamente aí a sequência, mas nós temos a parte bancária, a parte industrial e comercial, e depois os trabalhadores braçais. Um desses aí é o primeiro, o segundo, o terceiro mercado. Vamos botar como primeiro mercado aqueles na faixa de bancários e depois indústrias e comércios. E os cursos técnicos, muita gente hoje é profissional liberal, muita gente hoje é o tal do MEI, muita gente hoje trabalha online. Então, sindicatos está acabando, são poucos os sindicatos. Hoje, trabalhador, se quiser, ele pode participar de um determinado sindicato ou não, se quiser contribuir ou não. Então, enfim, hoje, pelos meios virtuais, cada um pode desenvolver o seu próprio trabalho, divulgar o seu trabalho, pode ser contratado temporariamente para trabalhar pela internet. Então, essa coisa de sindicato, serviço braçal, o pequeno agricultor hoje não é mais tão pequeno agricultor, ele tem instrumentos de alta tecnologia, 5G e equipamentos controlados via satélite. É assim que é hoje. Até o pequeno agricultor, ele tem sua tecnologia, tem a liberdade. Então, sindicato para quê? Então, levantar uma bandeira favorável aos operários, cadê? Não tem mais, não é? Então, hoje todo mundo pode fazer curso técnico, pode fazer um curso temporário pela internet, pelo seu celular. Então, qual a razão da antiga posição estar levantando uma bandeira, se não existe mais esse público? E aí, então, só estou falando isso para você acompanhar o raciocínio. Então, o chamado partidos de oposições passaram a ser partidos de esquerda. E a ênfase deles agora são os pequenos grupos, mas majoritários. Quais são os pequenos grupos? De repente, os partidos de oposição passaram a ser de esquerda, levantando pequenos grupos. Nós não temos mais operários, nós não temos pessoas sem acesso à escola, nós não temos famílias carentes só na enxada, na foice, no martelo. Quais são os pequenos grupos? As lésbicas, os gays. E esses partidos vão nos presídios e conversam com o criminoso, o assassino, o assaltante de banco, o traficante de droga, e diz: olha, você é vítima, você não é culpa pelo crime que você cometeu, você é vítima. Você é vítima porque você é vítima porque a sociedade não deu oportunidade a você, porque o governo é um governo opressor. Você é gay, mas você é discriminado por sua família, discriminado na sua sociedade. Isso é por causa da igreja, porque o número de igrejas tem crescido, e o que eles pregam é que é errado ser gay, é errado ser lésbica, é errado homem casar com homem, mulher casar com mulher. Vocês são discriminados, vocês são oprimidos, reprimidos
por não poderem manifestar a opção sexual de vocês. E aí o movimento mudou, então passou a ser de esquerda. Lembrando que foi lá na França que surgiu essa coisa de direita e esquerda, por causa do principal rio que corta a França. E de um lado, o lado direito do rio era o lado da indústria, o lado do comércio, o lado do trabalho, da produção, da economia. E o lado direito era o lado esquerdo era o lado das pessoas mais simples, alguns voltados para a música, para o artístico, na rua, e assim então ficou. O lado de cá contra o lado de lá e vice-versa. Então conseguiram botar o lado direito contra a esquerda e a esquerda contra a direita. Meus irmãos, isso é uma cultura que vem sendo trabalhado já há algum tempo. E aí então ganhou força essa coisa do lado esquerdo e do lado direito. O lado direito é o lado que trabalha, que produz e que oprime. E o lado esquerdo é o lado esquerdo que é oprimido, que não produz, que só pensa no artístico e etc. Então você sabe que isso não procede. Eu só estava ouvindo uma cubana que está aqui no Brasil, e ela disse o seguinte, eu ouvi uma entrevista dela. Ela disse: por detrás do socialismo tem que ter um país capitalista para sustentá-lo, senão ele colapsa. Enquanto houver país capitalista, vai haver sustento para o socialismo em algum lugar no mundo. O dia que o mundo inteiro deixar de ser capitalista, então o mundo inteiro vai falir, porque não vai haver capitalismo para sustentar o socialismo. E quem conhece um pouquinho só da história de Karl Marx sabe que ele fala em um dos seus ensinos que antes de entrar o comunismo, primeiramente o socialismo tem que ir na frente. Primeiramente o socialismo. Não dá certo implantar o comunismo diretamente. Primeiramente tem que passar pelo socialismo. E quem sustenta o socialismo é o capitalismo. Então estou falando isso para jovens, estou falando isso para os mais velhos que viveram o tempo. E outra coisa, por que eu digo que o nosso país está numa ditadura? Porque nós estamos tendo pessoas presas por expressarem as suas opiniões. Eu não estou discutindo aqui, eu não estou dando razão ao conteúdo das opiniões delas. Mas a casa da minha filha, na UEDMA, certa noite, eu recebi um telefonema dela pedindo socorro, porque a porta dela estava sendo sacudida por um marginal. Ele pegou uma escada numa obra velha do lado, subiu a sacada da varanda e ficou querendo arrombar a porta. Ainda bem que eles têm a porta reforçada, irmão Davi Marcelino sabe disso. David naquela hora estava jantando na sala, e eles ficaram atônitos, sem saber o que fazer. E na UEDMA gritando: socorro, papai, vão entrar aqui dentro de casa, estão tentando quebrar a porta. E eu imediatamente, eu e Jaciara, pegamos o carro e fomos para lá. Morávamos na Samuel Levi. Quando estou fazendo aquele contorno ali, que segue para Rubens Braga e vem para a ponte ali da Ilha da Luz, graças a Deus encontrei ali um carro da polícia. E parei rapidamente para explicar para eles o que estava acontecendo. E eles falaram: vai em frente que nós vamos seguindo você. E eu fui numa velocidade só, e os policiais atrás. Quando chegamos lá, flagramos o marginal e a escada ainda na porta da casa, faltando pouco para entrar dentro de casa. E os policiais colocaram a arma na direção dele e pediram para ele se render. Ele se rendeu. E depois eu estou pensando que os policiais fossem colocar o marginal dentro do carro. Um policial chegou para mim e falou assim: e aí, chefia,
O que o senhor quer que faça com ele? Eu falei, ué, eu dizer o que tem que fazer com ele? Ué, vocês que sabem. Não tem que levar ele preso? Não, não tem que levar ele preso. E eu falei assim, ué, mas por quê? Ele não cometeu crime nenhum. Eu falei, não cometeu? Ele está aqui tentando arrombar a porta e não entrou dentro de casa. Pois é, isso não é crime. Foi uma tentativa. Se ele tivesse entrado, eu falei assim, então a gente teria que esperar ele quebrar a porta toda e entrar em casa e fazer uma desgraça ou com a minha filha ou com o meu genro, para depois... Aí ele falou assim, chefe, infelizmente isso é Brasil. O crime tem que ser caracterizado. Mas assim, sabe o que vai fazer? A gente vai levar ele para a delegacia só para fazer a vontade do senhor, mas ele vai ser solto. Eu falei assim, então vocês podem fazer o que vocês quiserem. E soltou ali, na nossa frente. Só mandou ele ir para longe e não olhar para trás. Uma agressão a um patrimônio na nossa legislação não é crime. Crime seria se ele tivesse quebrado a porta e entrado, e se fosse flagrado ainda. Porque se quebrasse a porta e fugisse, não seria preso, porque não foi preso em flagrante. Aí eu pergunto a você, dar opinião é crime? Eu não estou aqui discutindo o conteúdo da opinião da pessoa. Mas a pessoa não cometeu crime, segundo a legislação. É isso que eu quero dizer para você. Se aquele bandido não pôde ser preso tentando arrombar a porta da casa da minha filha, por que um deputado federal ele tem que ser preso? Como é que fica o termo parlamentarismo? Você sabe o que significa parlamentarismo? É lugar de falar o que quer. Daí a palavra parlar, que significa falar. E o parlamentar, ele é eleito pelo povo, para ele poder falar o que ele quiser. Por isso que existe a chamada imunidade parlamentar. Porque o parlamentar, ele pode falar. E outra coisa, o deputado que falou, que eu discordo de tudo que ele falou. O que ele falou, ele não falou e não foi preso no momento que falou. Ele foi preso depois de ter falado. Então, mesmo se fosse crime, ele não poderia ser preso, porque ele não foi preso em flagrante. Porque o crime, se é que fosse crime, foi cometido depois. E aí? Ele fez um vídeo. Ué, mas a câmera de segurança também não filma uma pessoa arrombando a porta de um comércio? E a polícia identifica quem é? E a pessoa então é levada à delegacia e vai e paga uma fiança e fica respondendo em liberdade? Por quê? A câmera filmou, mas o crime foi cometido bem antes da polícia ter visto o vídeo. Então, eu quero saber de você o seguinte: estamos ou não estamos vivendo uma ditadura? Eu pergunto a você, por que uma pessoa que fala algo que até pode ser uma ameaça, e eu não concordo com isso, mas ela não cometeu o que ameaçou, eu posso dizer aqui para você, olha, lá, eu vou pegar você depois e vou te matar. Eu posso falar assim para alguém, mas depois eu não ter matado a pessoa. Eu só falei, mas não cometi o crime. Pelo menos na legislação é assim. E uma pessoa ameaça, mesmo que ela tivesse ameaçado, mas não cometeu. E outra coisa, ninguém pode ser preso por uma das duas maneiras: ou porque cometeu o crime e foi pego em flagrante, ou porque foi julgado. Se a pessoa não foi pego em flagrante, então ela vai responder um processo. Ela vai ser levada a julgamento na primeira instância. Se o juiz a condenar, segundo a jurisprudência do Supremo Federal do nosso país, ela, se recorrer, pode responder em liberdade. Aí vai ser julgado na segunda instância. Se ela tiver condições de recorrer, então vai
para a terceira instância. Se ela tiver condições de pagar e recorrer, vai para o Supremo. Segundo o entendimento do Supremo, ela vai ficar solta com o julgamento em trânsito. Mas no mínimo, ela só pode ser presa depois da primeira instância. E nós estamos tendo pessoas no nosso Brasil sendo presas sem terem passado pelo julgamento. E isso é por questão de opinião. Só quero dizer para você, pastor Jorge Linhares, recebeu intimação, pastor da Igreja Batista em Belo Horizonte, deve ter um mês no máximo, recebeu intimação para comparecer ao juiz, teve que contratar advogado, porque ele pregou no púlpito da igreja dele, que a Bíblia diz que menino nasce menino, que a Bíblia diz que menina nasce menina. Faltou um pouquinho assim para ele responder um processo e ficar preso, tá? Faltou um pouquinho assim. Mas o nosso país já está caminhando para isso. Os próximos a serem presos, se continuarem do jeito que está, são os líderes religiosos. Escreva o que eu estou falando, meu irmão. Escreva o que eu estou falando. O jovem e o adolescente que nós temos hoje aqui na nossa igreja, eles não têm noção do que é uma guerra civil. Ore pelo dia 7 de setembro. Eu estou vendo muita animosidade dia 7 de setembro. Vários pastores agendaram com vários políticos para estarem na Avenida Paulista dia 7 de setembro. A esquerda está confrontando e dizendo que é a vez dela. Mas só quem tinha agendado primeiro era a direita. Só que você sabe que os pastores lá, quem estaria com eles ou quem vai estar, é gente da bandeira verde e amarela, leva criança, leva idoso em cadeira de roda, e depois quando vai embora, ainda limpa tudo, toda a sujeira, e coloca na caixa de lixo. A esquerda você já viu como que é vestida de preta, levando bandeira vermelha, botando fogo em pneu, quebrando e incendiando prédios públicos. Você já viu isso? Agora você imagina essas pessoas se encontrarem no mesmo espaço. Então quero dizer para você que ali pode estar o estupim, pode estar o restinho do pavio no nosso país. Meu irmão, ore por isso. Se você gosta do presidente da República, se você é de esquerda ou de direita, ore pela paz no nosso país. Eu particularmente quero dizer para você o seguinte: não dá para entender uma pessoa que já foi condenada em 3 instâncias, com documentos e testemunhos, comprovando o crime que cometeu. Delatores devolveram bilhões. Ninguém devolve dinheiro à toa. Se devolveram, era porque queriam se redimir. E uma pessoa que falou o que quisesse da igreja, dos pastores, dos juízes, falou barbaridade e foi colocado como candidato à presidência da República. Uma pessoa que cometeu tudo isso. E você ter um cantor que disse que dia 7 de setembro quer estar em Brasília, para não fazer um pedido, mas para dar uma ordem. Qualquer um pode falar isto. E por ter falado isso, recebeu ordem de prisão. Não compareceu para depor. Estamos aguardando para ver. Mas está proibido de transitar no país. Então eu só queria entender isso. E digo para você, isso é provocação para uma guerra civil. A igreja foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo. Seja sal da terra e luz do mundo. Seja sal da terra e luz do mundo. E quero dizer para você
que não sou eu que estou falando não, é a Bíblia que diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus tem que ser o Senhor desta nação. Se não é ainda, tem que ser. Eu não entendo crente que não pense desse jeito. Jesus Cristo tem que ser o Senhor desta nação. Ele é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses e príncipe da paz. O príncipe da paz tem que ser Senhor desta nação. Aquele que só pregou: ame o seu inimigo como a si mesmo. Ore por seus inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, dê a ele de comer. Se tiver sede, dê a ele de beber. O príncipe da paz falou isto. Nós temos que colocar esse respeito acima das nossas opiniões partidárias. Vai ser até contraditório que eu vou falar, mas vou falar assim mesmo. Se você tem ideologias, eu tenho ideais. Ideais. Se eu tivesse ideologia, eu votaria nesse ou naquele candidato por sua ideologia. Aí eu só votaria em candidato que é membro de igreja batista, que defende os meus princípios e que prega igualzinho a mim. Mas eu tenho que votar em alguém. E de repente alguém perguntar assim: pastor Josué, mas você vai votar no macumbeiro? Se tiver que votar no macumbeiro, eu vou votar. Ele serve o Deus dele, eu sirvo o meu. O importante é que eu respeito a religião dele e que ele, seja como prefeito, governador ou presidente, respeite a minha. Os batistas, historicamente, são conhecidos por levantarem a bandeira da liberdade religiosa. Até os adventistas do sétimo dia, fundamentalistas, eles agradecem por poder estar nos países onde os batistas passaram pela frente deles. Os adventistas do sétimo dia, eles dizem: se nós podemos ter a liberdade de termos as nossas igrejas e de sermos livres como adventistas, é porque os batistas foram os primeiros a levantar essa bandeira. Liberdade religiosa. Batista foi perseguido religiosamente por países onde há religiões oficiais, ou houve. Batistas foram colocados na cadeia, e até hoje continuam sendo assim, mas não abrem mão de levantarem a bandeira da liberdade religiosa. Olha, bom seria se todo mundo fosse batista, mas já que não é, vamos dar liberdade para as pessoas. Ninguém é obrigado a ser batista, mas um deve respeitar a liberdade religiosa do outro. O nosso país precisa, os batistas precisam dar a sua cara nesse sentido. Liberdade religiosa. Eu estou vendo padres, eu estou vendo pentecostais, e às vezes até com muito animosidade. Eu me preocupo com isso. Os batistas têm que continuar preservando a liberdade religiosa. Sempre convivemos bem com os macumbeiros, com os católicos, com os espíritas kardecistas, com os muçulmanos. Nunca houve perseguição religiosa por parte dos batistas. Nosso Brasil precisa continuar tendo essa liberdade. Oremos, meus irmãos, por isto. E conforme eu falei, se eu fosse ideologista, eu olharia dessa maneira. Mas eu tenho ideais. Por quê? Porque às vezes aquele candidato que não é nem evangélico, mas ele tem os ideais de que a igreja tem que ter liberdade, os pastores têm que ter liberdade, os parlamentares têm que ter liberdade, ninguém pode ser preso sem ser julgado. Ué, estou ouvindo isso de um macumbeiro, mas ele tem os mesmos ideais que eu tenho como cidadão aqui na terra.
E eu, quando ouço aquele evangélico que fala assim, fala assado e tal, eu digo, opa, toma cuidado. É melhor um descrente sincero do que um crente falso. Um descrente sincero para mim é como um barro mole, bruto, mas moldável, molinho para se trabalhar com ele. Agora aquele crente de muitos anos, radical, é barro duro e que às vezes nem quebrando ele toma jeito. Então, meus irmãos, oremos pelo nosso Brasil. Vou repetir aqui, ore pelo Brasil. Se você se considera em condições de jejuar, ore. Fique só para você, mas jejue. Porque essa garotada que está aqui na minha frente, um dia também passei pela face de vocês, vivendo os reflexos de uma guerra civil, recém acontecido no Brasil, dentro de casa. Peça a Deus que vocês não passem por isto. Só que eu estava no lugar de vocês, mas amanhã são vocês que vão estar aqui no meu lugar. E assim como eu olho para vocês, vocês que vão estar olhando para a nova geração, filhos de vocês. Então pense nisso. Oremos por isto. Eu gostaria de pedir à nossa irmã Ellen Bilo para que estivesse aqui ao microfone, nos dirigindo a Deus em oração. E eu quero agradecer aos irmãos por este momento. Eu não vou pregar mais hoje, mas deixei aqui um apelo pastoral. É o apelo de um pastor e de um cidadão. Um apelo de um pastor e um cidadão. E quero dizer que Deus está nos fazendo uma chamada para isto. Eu só vou deixar aqui o versículo que eu estaria lendo hoje para a mensagem desta manhã. E a gente vai trazer esta mensagem numa outra oportunidade. Está no Salmo 85, versículo 6, que diz assim: não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Salmo 85, versículo 6. Davi aqui, o salmista aqui está pedindo a Deus para uma vivificação constante, para que o povo de Deus possa se alegrar. E é isso que eu queria pedir aqui nesta manhã, e pedir isso em outras palavras. Só faremos a diferença se formos vivificados. E precisamos de alegria, e trazemos alegria também para esta nossa nação, para a nossa família. Amém, igreja? Os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, os irmãos que têm algo a agradecer, também pode participar deste momento agora conosco em oração, ficando de pé. Continuemos orando também pela irmã Maísa, que está em recuperação pela sua cirurgia, também pela irmã Márcia, que está em casa acamada, recebeu alta sábado, mas está ainda respirando com uma certa dificuldade, está debilitada fisicamente, com poucas forças, está precisando de um tempo para recuperação. Oremos também pelo nosso irmão Clanir, que tem participado do nosso culto de oração, nosso grupo de oração, e aguardando a oportunidade para fazer as cirurgias também que ele tem que fazer dos olhos. E a irmã Maria Inês, que também pede pelos seus exames médicos, ela está aqui presente. E pela família Brito também, que ela tem apresentado o seu pedido. Enfim, meus irmãos, cada um pode estar agora representando a sua gratidão, o seu pedido, e também nesta oração, orando por nossa nação, pela vida do povo dessa nação e pelo povo de Deus, o grande exército de Jesus Cristo aqui nesta terra. E quando nós oramos
junto com este exército aqui sobre a face da terra, há também as milícias espirituais. O anjo do Senhor entra até onde há detector de metal. Ele entra com a sua espada e não é detectado pelo metal. Um anjo só é o suficiente para fazer uma devassa dentro do Senado, dentro da Câmara, dentro dos gabinetes da Justiça, dentro do Palácio do Governador, dentro da casa dos prefeitos, vereadores, deputados e senadores. O anjo do Senhor, ele entra sem ser detectado pelo metal, com a sua espada, dentro dos presídios, na boca de fumo, dentro dos prostíbulos. E de repente agora uma alma está cativa, aguardando por um resgate, pelo dinheiro que não chega, e a família aflita. Oremos por tudo isto, agora em poucas palavras, em oração, nossa irmã Ellen. Oremos, irmãos. Pai amado, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és a autoridade, Senhor Deus. Nós nos rendemos a Ti, aquilo que Tu pões, Senhor Deus, aquilo que Tu queres, os Teus desejos, Senhor Deus. Amém, Senhor. Senhor, nós entendemos, ó Pai, que Tu estás à frente de todas as coisas, ó Pai. E estamos colocando, Senhor Deus, os nossos corações, a nossa vida à Sua disposição, Pai querido. Senhor. Senhor Deus, a sabedoria vem de Ti. Nós sabemos isso, Pai. Nós não entendemos muito bem, Senhor Deus, por que todas essas coisas estão acontecendo, Senhor Deus, porque tanto desrespeito às nossas leis, ó Pai, que estão aí postas, Senhor Deus. Porque, Senhor Deus, algumas pessoas estão se sobrepondo àquilo, Senhor Deus, que foi colocado para que obedeçamos, Pai querido. Mas, Senhor Deus, nós estamos debaixo da Tua autoridade, Pai querido. Nós Te pedimos que Tu estejas nos dando sabedoria para que nós saibamos como nos comportar neste momento, Senhor Deus. Nós queremos que Tu estejas à nossa frente, nos caminhando, Senhor Deus, nos encaminhando segundo a Tua vontade, Pai. Amém. Nós queremos estar no centro do Teu querer, Pai querido. Ajuda-nos a entender como devemos proceder agora, Pai. Senhor Deus, dá-nos a coragem necessária, Senhor Deus, a sabedoria necessária, o coração sempre voltado para Ti. Nós também colocamos, Senhor Deus, os nossos líderes, Senhor Deus, diante de Ti, aqueles que têm colocado o seu coração também, Senhor Deus, prontos para Te obedecer, Pai. Amém, Senhor. Senhor Deus, nós Te pedimos também pelo nosso presidente, Senhor Deus, pelas autoridades colocadas aqui, Senhor Deus. Nós queremos Te pedir, Senhor Deus, os pedidos também que foram feitos aqui, Senhor Deus. Queremos Te agradecer pela recuperação da irmã Márcia, Pai. Queremos Te pedir que Tu continues com ela, Senhor Deus, para que ela se restabeleça logo. É o desejo do nosso coração, Senhor Deus. Tantas pessoas aqui têm colocado isso diante de Ti, Pai. Amém, Senhor. Senhor Deus, colocamos a irmã Maísa, os pedidos que foram feitos, os exames da irmã Marinês, essa pessoa, Senhor Deus, que colocou o seu nome, que, Senhor Deus, vai fazer a operação na vista, todos os que colocaram seus pedidos aqui. Nós queremos, juntamente com eles, colocá-los nas Tuas mãos, Pai, porque entendemos que Tu és maravilhoso e misericordioso. Nós imploramos a Tua misericórdia para cada um desses pedidos. Muito obrigada por tudo. Pedimos o perdão para os nossos pecados. Continue conosco, Pai, nos orientando em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Ministério de Louvor, por favor, antes da nossa oração final. Amém. Nesse mesmo sentimento, nós gostaríamos de estar louvando ao Senhor com o hino 580.
Isso é até uma covardia, né? Vera pega todo mundo de surpresa. Ela cantou um hino de 2000 anos atrás. Até Anselmo, né, Anselmo? Nem Anselmo tinha nascido naquela época, né? Não deu nem tempo de ensaiar. E os instrumentistas aqui também ficaram assim, boquiabertos, com essa coisa lírica, com essa coisa assim, ópera. Que maravilha. Nós agradecemos a todos, eu particularmente como pastor, como cidadão do céu e da terra. E Jesus, Ele não neutralizou em nós a cidadania terrena, tá? Jesus falou, dê a César o que é de César, mas na mesma frase, Ele disse também, dê a Deus o que é de Deus. Então, os dois lados dessa fala de Jesus tem que ser considerado. Sabendo que a nossa cidadania no céu, damos início aqui, durante a nossa cidadania na terra. Nós não teremos responsabilidade com a pátria celestial sem passarmos pela pátria terrena. E isso nós devemos considerar no nosso papel de servos de Deus. E que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vós, hoje e por todo sempre. Amém, Senhor.